Hoje a gente vai falar então dessa primeira parte de funções em Python. A gente vai entender um pouquinho para que servem as funções, quando que a gente usa e como que a gente faz passagem de parâmetros e retorno de valores utilizando as funções. Uma função em Python, ela vai ser definida por um bloco de comandos desenvolvido para uma tarefa específica. Então a gente vai ver assim uma função que calcula o somatório, você pode fazer uma função que calcula o valor do fatorial. Sempre que você tem uma tarefa específica, você deve pensar, será que eu posso colocar essa tarefa dentro de uma função? A gente viu no Python já algumas funções prontas. Por exemplo, a função input, o que a gente sabia sobre ela? A gente sabia que o nome dela era input, e aí tinha aqui esses parênteses que serviam para a gente passar algum parâmetro para ela. Esse parâmetro da função input, a gente viu que podia ser passado uma string, e qual que era o comportamento dela? Quando você passava uma string, ela aparecia na tela e ficava esperando que o usuário digitasse alguma coisa no teclado. O que o usuário digitasse ia ser retornado para quem chamou a função. Então, o que a gente ia ter é algo mais ou menos assim. O valor digitado pelo usuário, ele vai ser retornado pela função input. A gente viu que o tipo desse valor era sempre uma string, e você poderia armazenar esse valor em algum espaço na memória como uma variável. Então, se você tivesse que x recebe o valor do retorno de input, o que a gente sabe é que o input vai receber do teclado e guardar na variável x. Outra função que a gente viu foi o print. A função print, ela imprimia na tela, então a gente já, desde o começo da nossa primeira aula, a gente já vem falando de funções. E aqui o exemplo, né, do uso mais básico dessas funções, que seria o primeiro comando aqui com o input, qual é o seu nome, a gente sabe que esse qual é o seu nome vai aparecer na tela, o valor digitado pelo usuário vai ser retornado e armazenado aqui na nossa variável x. A gente sabe que o tipo dessa variável é sempre string, então se você quiser receber uma variável inteira, uma float, ou de outro tipo, a gente precisa converter essa variável. E aqui embaixo a gente tem a linha do uso da função print, que a gente pode passar uma string, ou a gente pode passar até mesmo uma variável, que ele vai entender que ele precisa acessar o valor daquela variável para imprimir na tela. A gente viu outros exemplos na última aula, por exemplo, usando a função para calcular a raiz quadrada. Então, a gente viu que poderíamos importar o módulo matemático, então, import math, vai te possibilitar usar algumas funções do módulo matemática, e lá a gente tinha visto a função sqrt, né? Então, a gente tinha visto essa função assim, math.sqrt. Nesse exemplo aqui, ele estava usando a função de potência. Então, olha, é uma função diferente. Ou xy vai retornar o valor de x elevado a y. A gente vai ver nessa aula também como fazer a nossa própria função que retorne o valor de x elevado a y utilizando laços. Então, fazendo um teste aqui rápido do uso dessa função, eu vou abrir aqui o nosso interpretador Python, usando o ambiente de desenvolvimento, o idle3, e aí a gente pode testar aqui, né? Lembrando que sempre que a gente quer usar uma função do módulo matemática, a gente tem que começar com o import math. A partir de agora, o Python tem acesso, ele enxerga as funções do módulo math, e aí eu posso pedir para ele armazenar na variável x o valor dado pela entrada. Nesse caso aqui, eu já vou digitar esse valor, né? Quando a gente está usando a shell interativa do Python, quando eu uso um input, ele já coloca aqui o cursor esperando que eu digite um valor. Esse valor retornado pela função input é sempre uma string, e aqui está sendo convertido para inteiro e vai ser armazenado na variável x. Então, se eu colocar aqui 8, a gente sabe que o valor que está armazenado em x é 8. E o que eu quero saber agora, eu quero saber qual que é a resposta, né? Qual que é o valor de x, que é o valor, é 8, né? Elevado a 2. Então, x ao quadrado. Quanto que é x ao quadrado? Opa, escrevi errado ali, ó. For. Erro de digitação, é poll. Então, quando a gente faz math.poll, a gente está executando exatamente esse aqui, ó. X elevado a y. O x é o primeiro termo e o y é o segundo termo. Então, 8 ao quadrado é 64.
Outra coisa interessante aqui é que essa função de potência retorna um número de ponto flutuante. E aí, mesmo que a gente tenha passado valores inteiros para ela. Bom, tudo isso para mostrar que a gente já trabalhou com funções, mas a gente não tinha atentado muito ao qual é o comportamento, qual que é a definição desse tipo de objeto em linguagem de programação. Então, a gente pode falar que, em geral, uma função, ela possui parâmetros de entrada. O que são os parâmetros? São esses valores aqui que você passa para a função. Então, o x e o y são dois parâmetros que são passados para a função. E a função, em geral, também possui um valor de retorno. A gente vai ver que, em geral, né, porque é possível que não possua os dois ao mesmo tempo, possua só um, e pode ser que, no caso de não possuir nenhum dos dois, só em uma situação específica aí que você queira fazer. Mas, em geral, ou vai retornar, ou vai receber os parâmetros. Mas quando a gente fala em geral, é porque é comum que a função faça as duas coisas, receba os parâmetros e tenha um retorno. Vejam aqui na função input, a gente não recebeu nenhum parâmetro, né, de entrada, que podia ter sido uma string, mas eu decidi não colocar nada. Mesmo assim, ela funcionou, a gente vai entender por que isso acontece. Então, aqui a gente tem uma lista, né, de funções do módulo math, que a gente já tinha visto na última aula, e agora a gente consegue identificar que o que está entre os parênteses são os parâmetros que são passados para a função. A função de potência tem dois parâmetros. Por quê? Porque ela vai retornar o valor de x elevado a y. Tem aqui valor de função do valor absoluto, fatorial, infinito, e outras tantas funções que você pode encontrar nesse módulo matemático. Bom, mas como a gente está fazendo um curso de programação, a gente não quer só usar as ferramentas disponíveis, a gente quer também criar as nossas próprias ferramentas. E para isso a gente vai desenvolver também as nossas próprias funções no Python. Para isso, a gente vai usar uma notação aqui, um formato de definição de função, onde a primeira palavra necessariamente vai ser def. Então, sempre que a gente vê essa palavra def, é porque a gente está definindo uma função. Vejam, eu tinha falado para vocês que uma função era um bloco de comandos que realizam uma tarefa. No caso do Python, o que define um bloco de comandos? A gente já falou sobre isso, tanto quando a gente viu if, como quando a gente viu while, no comando de condição e comando de repetição. O bloco de comandos no Python é definido pela indentação, que são esses espaços em brancos aqui, entre a primeira coluna da linha e até a primeira palavra. Então a gente consegue ver aqui ó, que possivelmente tem dois espaços em brancos, significa que todos esses comandos 1, 2, até o comando M, incluindo esse return, que a gente já vai entender o que ele faz, fazem parte do bloco de comandos da função, que aqui tem o nome, né? Só o nome. Então, esse aqui são os comandos que devem ser executados em sequência, sempre que eu chamar essa função para ser executada. Então, antes a gente tinha um if e aquele bloco de comandos era executado só quando a condição fosse satisfeita. Depois a gente viu o while, em que o bloco de comandos era executado enquanto a condição fosse satisfeita. Agora não vai ter condição. Agora, quando eu chamar a função, eu quero que o bloco seja executado. O que mais a gente tem em uma função? A gente tem um nome. Então, da mesma forma como as variáveis têm nome, as funções também vão ter nomes. E existem aquelas regras básicas para a criação de nome de variável que também se aplicam a funções. Então, você não pode ter uma função que começa com o nome dela começando com um número e outras coisas mais. Quase sempre que você tiver esse tipo de erro, o Python vai avisar. E aí você vai perceber, não posso usar esse nome, então vou corrigir. E a outra coisa que a gente tem aqui é que entre os parênteses, é parecido um pouco com função de matemática, né? Quando a gente fazia lá uma função que leva valores reais em valores reais também. Então, como a gente definir assim, f de x igual a y. Lá na matemática, o que a gente tinha? A gente tinha a função f, então era o nome da função, e a gente tinha o parâmetro aqui, x, e também o retorno da função, que era o quê? Quando eu chamava essa função, o retorno dela seria o y. Esse é o equivalente que a gente tem na linguagem de programação. Então, aqui estão os parâmetros das funções, da nossa função, e esses parâmetros eles vão ser separados por vírgula. Cuidado para não confundir com ponto e vírgula. A gente pode dizer que cada parâmetro da nossa função, então esses aqui, eles correspondem a uma variável da função.
Quando a gente chama a função, é como se a gente estivesse inicializando os valores das variáveis que são representadas nos parâmetros. Nesse exemplo aqui, se a gente fizer a chamada da função, a gente já vai ver que a chamada da função, você tem que passar o nome dela, abrir os parênteses e passar os parâmetros. Então, é como se a gente estivesse falando que o parâmetro 1 vai receber o valor que está em x. O parâmetro 2 vai receber esse valor aqui que já é uma string, né? Porque está entre aspas simples. Então, não é uma variável. Não é o valor que está em uma variável, é o valor que já é a string, é um valor literal, a gente chama. E o último parâmetro está recebendo o resultado dessa expressão aqui, x mais 2. Então, o que a gente tem? Primeiro resolve o x mais 2, e aí depois armazena dentro da variável aqui, parâmetro n. Então, a gente pode entender que cada parâmetro da função como sendo uma variável. E o comando return, ele é executado e ele faz o retorno, né, pelo nome, de um valor. Para onde que vai esse retorno? Para quem chamou a função. Então, se eu fizer x, recebe nome. Então, quando essa função termina, o valor que vem aqui do return é o valor que vai ser armazenado em x. Tá? Então, se eu tivesse retornado o valor, no caso que fosse 3, então o que ia ser armazenado no x era esse valor 3 aí. Então, o retorno ele vai servir para a gente passar o resultado daquela função.